Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um episódio aqui do nosso podcast. Episódio número 40, gravado nesta terça-feira, dia 14 de novembro de 2023. Flamengo empata com o Fluminense em jogo de dois tempos distintos. A partida ela aconteceu no último sábado, dia 11 de novembro, no Maracanã, às 18 horas e 30 minutos. E Flamengo e Fluminense empataram em 1-1, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. E com esse empate o Flamengo se complica ainda mais, até mesmo no que diz respeito à classificação direta para a Copa Libertadores da América. Com um gol marcado por Arrascaeta no primeiro tempo e um gol marcado por Ione Gonzalez no segundo tempo, esse foi o placar final e é sobre essa partida que nós vamos falar agora aqui nesse nosso vídeo. Lembrando para vocês, deixa o like, aciona o sininho para receber as notificações e divulgue para os amigos e para as amigas para que o canal possa crescer ainda mais. O Flamengo ele entrou em campo para atuar contra o Fluminense no último sábado com uma formação um pouquinho diferente daquela que o técnico Tite vinha utilizando nos últimos jogos. O técnico Tite levou a campo uma formação num 4-1-4-1 com Rossi, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Felipe Luiz no lugar do Ayrton Lucas, Eric Pulgar, o único volante de ofício, Luiz Araújo aberto pela direita, Arrascaeta caindo um pouco mais pela direita, Gerson caindo um pouco mais pela esquerda, os dois meias, e o outro ponta, o Everton Cebolinha. Então, na verdade, quando o Flamengo não tinha bola, essa recomposição defensiva formava um 4-5-1, em muitas vezes, ou até mesmo um 4-4-2, com o Arrascaeta um pouco mais próximo do Pedro, mas invariavelmente essa recomposição defensiva formava um 4-5-1. O que aconteceu através desse posicionamento do Flamengo com o técnico Tite? Primeiro, a liberação do Gerson para jogar como um meia ao lado do Arrascaeta e o Felipe Luiz cortava para dentro para fazer a saída de bola junto com o Eric Pulgar, e através dessa formação o Flamengo estabeleceu um domínio territorial sobre o Fluminense desde o início do primeiro tempo. Desde o primeiro tempo já era perceptível que o Flamengo dominava as ações no meio de campo e o Fluminense tinha muita dificuldade para poder passar por essa linha defensiva do Flamengo, e também muito em função da recomposição que era feita pelos dois jogadores, Luiz Araújo e Everton Cebolinha, que voltavam invariavelmente para fazer a recomposição defensiva, coisa que inclusive hoje no futebol atual é muito comum. Qualquer time europeu de alto nível, se você assistir os jogos, você vai ver que todos os atletas participam do momento defensivo. E isso Luiz Araújo e Cebolinha fizeram muito bem, como já haviam feito no jogo contra o Palmeiras. Nessa partida específica contra o Fluminense, no Clássico, principalmente no primeiro tempo, eu destaco dois jogadores, o Arrascaeta e depois eu destaco o Gerson. A gente pode ver aqui pelos números do Arrascaeta, através aqui dos dados retirados do SofaScore, que o Arrascaeta ele circulou por várias áreas do campo, não ficando estático, parado, somente caindo mais pela direita. Você vê que ele circula bastante aqui, principalmente na intermediária ofensiva, no campo de ataque do Flamengo, caindo tanto pela esquerda quanto pelo meio e pela direita. Ele jogou 73 minutos, marcou um belo gol no finalzinho do primeiro tempo, deu 35 toques na bola, acertou 81% dos passes. Os cruzamentos, a precisão dele foi de acertou um cruzamento, uma bola longa, duelos pelo chão 4 de 5, né? Então esses foram os números do De Arrascaeta, que foi muito participativo nesse meio de campo do Flamengo. Aqui os dados do Gerson, também tirados do SofaScore, vocês vejam, ele também circulou bastante alternando com o Arrascaeta no campo de ataque. Ele fez mais uma função de meia do que propriamente de volante. É aqui que o Gerson ele rende melhor, inclusive fez um bom jogo, principalmente, como eu disse, no primeiro tempo, tendo um aproveitamento de 86% nos passes e atuou os 90 minutos
foi até o final do jogo. Precisão de bolas longas, acertou 3 de 3. Duelos pelo chão, ele ganhou 5 de 6. Então, realmente, foi um jogador muito participativo. Na minha visão, foi o melhor do Flamengo em campo dentro dessa partida contra o Fluminense. Outro detalhe que também a gente pode destacar é que o Fluminense, no primeiro tempo, ele não ameaçava o time do Flamengo. Não levava grande perigo ao gol do goleiro Rossi. Muito em função daquela marcação que eu citei para vocês, com a recomposição defensiva, principalmente dos dois pontas, o Luiz Araújo pela direita, o Everton Cebolinha pela esquerda. Então, o Flamengo, ao final do primeiro tempo, num belo passe, inclusive, novamente do Eric Pulgar, que não participa só do momento defensivo, também participa do momento ofensivo, a Arrascaeta recebe, dá um lindo drible no Nino, deixando o zagueiro do Fluminense caído no chão e marca, batendo cruzado, um belo gol para o Flamengo, abrindo o placar aos 45 minutos do primeiro tempo. Um detalhe que eu posso trazer para vocês é que, na minha opinião, faltou ao Flamengo efetividade no ataque. Faltou ao Flamengo concluir melhor a gol, aproveitar as chances que ele teve, e não aproveitou, marcou somente um gol. O primeiro tempo todo do Flamengo, mas aí vem o intervalo do jogo e o Fernando Diniz, ele vai fazer algumas trocas no intervalo do jogo mesmo. Ele faz 3 trocas. Ele tira o Keno, coloca o Ione Gonzalez, fica com 2 atacantes lá na frente, John Kennedy e Ione Gonzalez. O Cano foi preservado dessa partida. O Lima entra no lugar do Marlon, ele tira um zagueiro, coloca um meia. Com isso, o André vai fazer uma espécie de terceiro zagueiro. Entra o Diogo Barbosa e sai o Marcelo. Apesar da circulação que o Marcelo tem dentro de campo, o Diogo Barbosa entrou para ser uma espécie de ala. Dessa forma, o Fluminense passou a ter uma superioridade numérica dentro de campo e, com isso, passou a levar... dentro de campo não, né? Dentro do meio de campo, e passou a levar bastante perigo ao time do Flamengo, principalmente porque, a meu ver, o Flamengo pregou no segundo tempo, correu bastante, um calor danado no Rio de Janeiro, e a impressão que ficou é que jogadores que atuaram muito bem na recomposição defensiva, como Everton Cebolinha, como Luiz Araújo, o próprio Pedro, que também volta fazendo aquela primeira linha de marcação, eles estavam extenuados, estavam cansados. Felipe Luiz também, que já é um jogador veterano, que tem um histórico de lesões recentes. O Tite demorou a mexer e aí pagou um preço muito alto. O Ione Gonzalez, aos 17 minutos do segundo tempo, recebe um cruzamento do John Arias. Tava só o Ione Gonzalez praticamente dentro da área. A zaga deu mole, bateu cabeça e o Ione Gonzalez se joga literalmente em direção à bola, empurrando para dentro do gol do goleiro Rossi, empatando a partida. E aí sim é que o técnico Tite vai fazer as substituições para tentar corrigir o problema causado pelas substituições do técnico do Fluminense, o Fernando Diniz. Logo em seguida ao gol, sai o Luiz Araújo, entra o Bruno Henrique, jogando lá pela direita, mas logo em seguida ele corrige isso. Ele tira o Everton Cebolinha, coloca o Thiago Maia, dessa forma ele traz o Bruno Henrique para jogar pela esquerda, que é onde ele se sente mais à vontade. E logo depois, aos 73 minutos, ele faz 3 substituições numa tacada só, ou seja, num intervalo de 10 minutos, ele faz as 5 substituições. Sai o Pedro, para mim de forma equivocada, não merecia sair. Entra o Gabriel Barbosa, que vai ser um personagem negativo na partida. Sai o Arrascaeta, que realmente tem um controle de minutagem, não sei o que acontece, ele não consegue jogar 90 minutos. Entra o Everton Ribeiro, completamente desconectado da realidade do jogo, num ritmo totalmente que não condizia com a velocidade que a partida exigia. E entra o Ayrton Lucas, sai o Felipe Luiz, como eu disse, já cansado, extenuado, entra o Ayrton Lucas para fazer o setor esquerdo, mas aí o Flamengo, ao que tudo indica, essa questão física e o mau momento de vários atletas dentro de campo fazem com que, da parte técnica, né, fazem com que o Flamengo não consiga se recuperar dentro do jogo. O Fluminense vai fazendo o jogo a seu bel prazer, controlando a bola, tendo a bola. O Flamengo não tem uma intensidade forte na marcação como tinha no primeiro tempo,
Daí o jogo caminha para o final e a cerejinha do bolo vem de quem? Vem do senhor Gabriel Barbosa, que se envolve numa confusão com o zagueiro do Fluminense, o Nino. A meu ver, o Gabriel foi até expulso de forma injusta, porque quem sofre a agressão é o Gabriel, né? O Nino enforca ali, pega o pescoço do Gabriel. O Gabriel dá uma peitada no Nino. O Wilton Pereira Sampaio, que é um péssimo árbitro, coloca os dois para fora. Mas aí eu vou dizer o que eu acho a respeito do comportamento do Gabriel. O Gabriel, já sabendo que ele é visado pela arbitragem, ele não pode dar nenhum motivo para que tome cartão. Qualquer coisa que o Gabriel faça, ele vai ser marcado pela arbitragem. Ele já é marcado pela arbitragem. E, a meu ver, ele errou muito também em função do atual momento que vive, um momento péssimo nesse ano de 2023 inteiro. Inclusive, tem alguns dados interessantes aqui sobre o Gabriel Barbosa. Aqui o Vene Casagrande até colocou lá nas suas redes sociais. Você sabia? Com 85 no total, Gabriel lidera a lista de jogadores com mais cartões e mais vermelhos na Série A do Brasil desde 2019. Foram 76 amarelos e 9 vermelhos até o momento. Ou seja, o Gabriel ele tem mais cartões amarelos do que gols no Campeonato Brasileiro e tem mais cartões vermelhos do que assistências no Campeonato Brasileiro. Uma verdadeira vergonha. Uma coisa é interessante, para o próximo jogo, que é um jogo importante contra o Red Bull Bragantino, o Gabriel vai desfalcar o Flamengo. Isso significa o quê? Que é um reforço para o técnico Tite. O Tite não vai ser obrigado a escalar o Gabriel, a colocar o Gabriel que seja no segundo tempo, porque ele entra e é uma figura nula dentro de campo, assim como foi Everton Ribeiro, assim como foi Ayrton Lucas, assim como foi o Bruno Henrique, que entraram completamente desconectados da rotação da partida e da importância que a partida tinha naquele momento. Inclusive, o senhor Gabriel Barbosa colocou na sua rede social, no Twitter, essa foto dele sorrindo após a partida. O Flamengo empatou o jogo, ele foi expulso, prejudicou o time, mas aí, tá aí. Rindo de quê, senhor Gabriel Barbosa? Do que o senhor tá rindo? Deve ser da cara do torcedor, a cara de pateta que o torcedor do Flamengo deve ter na cabeça dele, né? Porque isso é uma vergonha, como se já não bastasse mandar beijinho pro Dorival Júnior, agora ele posta foto sorrindo depois de um resultado completamente negativo por parte do Flamengo em um clássico que era importantíssimo. Aqui, as estatísticas da partida, o Fluminense teve mais posse de bola, finalizou 2 vezes mais que o Flamengo finalizou mais no gol, 7-4. Como eu disse, não soube aproveitar as oportunidades que teve. E aqui, as finalizações de dentro da área, 9 do Flamengo contra 4 do Fluminense, e de fora da área, 9 do Fluminense contra 2 do Flamengo. O Fábio fez mais defesas do que o goleiro Rossi, então realmente fica aqui a questão da efetividade ou da falta de efetividade desse time do Flamengo no comando de ataque. Aqui a área do jogo, o Flamengo atuou mais no campo de ataque do que o Fluminense. O jogo se concentrou mais no meio de campo, com 43% das jogadas e 34% no campo de ataque do Flamengo. A tabela de classificação do Brasileiro atual é essa aqui. O novo líder, o Palmeiras, com uma partida a mais do que o Botafogo, o Palmeiras agora é o novo líder do Campeonato Brasileiro, com 62 pontos. O Botafogo vem atrás com 60, como eu disse, um jogo a menos. O Grêmio em terceiro, com 59. O Red Bull Bragantino com 59. A novidade é essa aqui, o Atlético Mineiro em quinto lugar, com 57. E o Flamengo na rabeirinha ali da pré-Libertadores, também com 57 pontos. Era fundamental ter vencido o Fluminense, mas acima de tudo, a meu ver, era fundamental ter vencido Grêmio e Santos, principalmente. Sem contar outros jogos lá nos tempos de Sampaoli, em que o Flamengo empatou com o Inter, empatou com o Cruzeiro, com o América Mineiro, dentro do Maracanã. Então esses pontinhos estão fazendo muita falta na classificação atual para o Flamengo conseguir pelo menos a classificação direta para a Libertadores da América. E o próximo jogo do Flamengo será no dia 23 de novembro, às 21h30, partida adiada lá da 30ª rodada, no Maracanã, Flamengo e Red Bull Bragantino, um duelo direto pelo G4 do Campeonato Brasileiro.
né? Alguns diriam que é um duelo direto pelo título, eu já tirei isso de cabeça. Esse time do Flamengo acho que não tem condições de ser campeão. Aliás, não merece ser campeão em função desse ano ridículo que foi o ano de 2023 dessa equipe do Flamengo. Então é isso, galera. Pedi para vocês mais uma vez se inscreverem no canal, acionar o sininho para receber as notificações. Deixa o like porque é muito importante e divulgue para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal Flamengo Sem Limites possa crescer ainda mais e continuar trazendo bastante conteúdo a todos vocês. Um forte abraço, se cuidem, bom feriado e saudações rubro-negras.